Se você quer fluir mais nesse ano que chega, então esse vídeo definitivamente é pra você. Oi, tudo bom? Eu sou a Rafa Capai e esse é o Nave Retrospectiva, uma viagem no tempo para trazer o suprassumo, ou seja, os insights mais incríveis que rolaram aqui sobre diversos assuntos que tocam esse mundo da criatividade, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal aqui na espaçonave. E hoje é dia de deixar a nossa retrospectiva fluir, porque sim, chegou a hora da gente falar desse tema delícia que é o flow, ou fluxo para os íntimos, ou seja, como deixar fluir mais, aproveitar o que a vida traz pra gente ao invés de correr contra a maré com muito mais esforço. Meus convidados são mestres no assunto e vão te trazer uma nova perspectiva, não só como fluir mais na vida, mas também no trabalho e até nos negócios. Tânia Mujica, Gustavo Sutti, Gustavo Tanaka e Flávia Melissa vão te mostrar que a intuição é uma poderosa aliada e que existe sim um jeito de fluir mais para seguir adiante. Mas antes que você flua com o nosso vídeo, por favor, assine o nosso canal aqui, porque a gente vai preparar muito conteúdo para que o seu 2019 seja muito fluido. Com vocês, Nave Retrospectiva. Vamos falar de flow? Oba, Sei que você gosta desse tema. Eu curto bastante também. O que é o flow? Até mudei a voz aqui agora. Eu percebi. Puta, pra mim é viver a sua arte. Tá vivendo sua arte, eu tô no estado de flow. Você tá presente, estado de flow. Flow é presença, você tá presente. Quando é que você tá presente? Quando você tá fazendo, quando você tá inteiro no trem, né? Quando você tá inteiro naquilo que você tá fazendo, você curte. Como é que eu junto flow e trabalho? Porque eu posso entrar em fluxo sem ser o trabalho. Sem ser o trabalho, Qual que é o ideal, na minha visão, né? Porque eu sou um cara que defende o trabalho ferrenhamente. E é muito engraçado que eu, naquela época lá de 20 e poucos anos, as pessoas me perguntavam: e aí, como anda o trabalho? E eu respondia: não interessa, trabalho não é lazer. Trabalho é só para ganhar dinheiro. Você falava isso? Falava isso, era a minha frase direto, assim. Não, eu era um cara completamente desconectado do trabalho enquanto expressão de quem nós somos, ou de prazer, de realização, não era? Era uma realização financeira, tanto que eu fui um cara que ganha dinheiro cedo, porque eu quero ganhar dinheiro para poder fazer o que eu quero. Faz o que você quer e ganha dinheiro com isso, né? Dinheiro traz felicidade? Da minha cabeça, assim, felicidade traz dinheiro. Então, se você é feliz fazendo o que você tá, mas nem aí sempre... tem maneira... Tem ajuste, né? Tem ajuste, mas, enfim... Qual foi a pergunta mesmo? A gente estava falando da construção do flow dentro do ambiente do trabalho. Arte. O que é arte? A arte, para mim, é a sua vocação. Essa é a sua arte. Eu acredito que todo mundo tem um propósito, né? A gente tem alguma missão, assim, a gente tem um impacto a gerar no mundo. E a sua arte é a maneira como você gera esse impacto. A sua arte é como você entrega o seu propósito. Então, cada um tem sua arte, e essa arte ela pode até variar ao decorrer da sua vida, tal, mas você tem sua arte, porque a sua arte está muito vinculada aos seus talentos naturais. Então, se você está vivenciando, experienciando algo onde você pode exercer a sua arte, o trabalho vira estado de flow. Então, você entra no estado de flow. Para empreendedor, vai fazer o que você gosta. Lembra que eu falei que o trabalho é a brincadeira do adulto? Lembra quando a gente brincava? Então você ia dormir já pensando na brincadeira do dia seguinte. Eu ainda tenho um irmão gêmeo, eu lembro que a gente ficava na cama, você vai fazer, já acordava ansioso, mesmo que tem escola, não sei o que, você estava já pensando na brincadeira, né? Só que nem todo dia era legal. Como qualquer dia de trabalho. Tinha dia que você brigava com o amiguinho, chegava em casa chorando. Tinha dia que você tinha que brincar de esconde-esconde, mas na verdade você queria era brincar de pega-pega, mas todo mundo queria brincar de... Porra, eu vou brincar, mas eu não deixo de brincar. Sim. Eu entro na brincadeira, vou e acabo me divertindo também, né? Então você aprende a lidar, é a mesma coisa, o trabalho é igual. O trabalho é igual. Então a gente tem que entender isso. Quando eu falo em flow, não é que é o tempo inteiro mil maravilhas. Só unicórnios. Não. Que é o que muita gente acredita, né? Mas você fala, eu também escuto isso, você fala isso porque você tem dinheiro. Primeiro assim, o que é ter dinheiro, né? Porque, sei lá, se eu conto quanto eu tenho na conta bancária, você pode olhar e falar para mim, nossa, você precisa de um dinheirinho? Tem gente que vai me pedir dinheiro. Sim.
E tem gente que vai querer te emprestar. Então depende o que é dinheiro, mas é ter uma relação saudável com o dinheiro. Eu acho que isso é importante. Mas, fala, porque eu tenho dinheiro? Não. Eu fiz algumas mudanças na minha vida e a última para trabalhar com o que eu trabalho, eu fiz sem dinheiro. Eu abri mão de um monte de coisa, deixei, como se diz ali, muito dinheiro na mesa para fazer o que eu posso, com 2 filhos, eu que banco a vida dos meus filhos e arrisquei. Mas eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu amava. Quando foi essa sua virada de mesa? Uns 5 anos. Que é quando você parou de empreender empresas tradicionais e passei a ajudar empreendedores. Legal. Foi quando eu decidi que a minha escala de impacto era maior, eu falei, porra, a maior empresa que eu já tive tem 200 pessoas. Beleza, você põe aquela conta de 4 nas famílias, eu estou impactando 800 pessoas. É muito pouco. Eu preciso levar isso mais longe. Então, ano passado, nas contas que a gente fez direto das empresas, eu já trabalhei com 6, 8 mil pessoas direto ali. Então, eu entendi que o meu impacto seria maior. Daí foi essa hora que eu fiz a mudança. E eu fiz a mudança porque eu entendi os meus momentos de diletantismo, né, que são flow, né? Diletantismo é momentos de flow. Eu dava consultorias, eu dava mentorias de graça. À noite, fim de semana, porque eu não conseguia cobrar. Porque eu falava, nossa, é tão gostoso que não pode ser trabalho. Que é uma outra crença, né? Uma outra dificuldade que a gente precisa trabalhar se você está querendo empreender o que você gosta de fazer, né? Você tem que empreender no que você gosta de fazer. E você tem que cobrar por isso. Sim. As pessoas têm muita dificuldade de cobrar. Ah, mas será que vale isso? Claro que vale. O que no seu trabalho hoje te traz esse senso de fluxo? Tá nas mentorias, conversando, orientando as pessoas. Puta, isso me dá um tesão, assim, uma coisa. Eu percebo, eu não vejo o tempo passar. As coisas acontecem, as ideias surgem. Eu tenho um curso que chama Como Reencontrar Sua Arte também, que já tem umas 5 mil pessoas que fizeram para ajudar a achar. Quando eu recebo os feedbacks, eles me retroalimentam assim, de um jeito que você fala, puta, estou no caminho certo, estou fazendo isso. Quando eu vejo uma empresa crescer com reconhecimento da própria equipe, de como ela está indo, puta, recebo uns feedbacks assim, é ali que eu tô no meu melhor mesmo. Você pode me deixar que eu vou. Conduzindo os conselhos, adoro. Assim, quando eu posso provocar as pessoas a pensarem no que precisa ser pensado, sabe? Como é que essas coisas funcionam na prática para você? Você acredita que a gente tem que estar... Enfim, como é que a gente está conectado, mas a gente também trabalha? Ou então, como é que a gente trabalha, mas a gente presta atenção no fluxo e na sincronicidade? Como é que você vê a interseção dessas duas coisas? Sim. Acredito que assim, como existe o pensamento e a mente, que me ajuda no planejamento, que me ajuda no análise, né? A ferramenta mente ajuda a isso. Entre uma das características, planejamento e análise, que faz parte do nosso trabalho. Ok. A conexão com o universo, a observação da conexão, a consciência de que você está passando por momentos com sincronismos, sentindo a fluidez da energia. E fluidez da energia, assim, de uma maneira menos mística, é ver o ambiente, como as pessoas estão sentindo, o que está acontecendo à volta. Isso não é uma atividade que se faz com a mente, mas sim com a consciência, que é uma inteligência acima da mente. Então, ele não se contrapõe, não é tirar o foco, é aumentar a percepção do mundo. Eu posso fazer um planejamento, de enquanto isso perceber meu corpo, perceber o ambiente, perceber a pontinha do seu pé mexendo, e aí percebendo os sincronismos que acontecem, e ao mesmo tempo o universo, assim, quanto mais alinhado você está dentro, com relação ao teu propósito, tuas ações, mais alinhado também está o universo, como reflexo seu. Então, os sincronismos, eles sempre acontecem como reflexo do que está acontecendo num alinhamento dentro de você. Tudo é reflexo. Então, eu estou alinhado, as coisas se coincidem, no universo também exterior, no mundo exterior, fora do meu corpo, também acontece o mesmo. Então, justo encontro tal pessoa, e justo tal matéria, e justo, esses justos eram alinhamentos. Eu estou alinhada dentro, então meu trabalho está alinhado com a minha causa, com as minhas ações, com tudo está alinhado, então tudo fora começa a alinhar. Então, isso é nada mais do que uma confirmação.
E o contrário também acontece. Eu tô num processo de me esforçar demais para fazer coisas acontecerem, de colocar uma energia, talvez, de forma radical em alguma coisa, e eu sinto, poxa, as coisas não estão acontecendo. Como se eu tô colocando tanta energia nisso, né? E aí, como eu estou desalinhado internamente, mesmo que eu esteja colocando muita energia naquilo, o meu entorno não responde também, né? Sim, sim, também como um reflexo, né? Assim como você tá, o que que te move? A pergunta é, o que que te move trabalhar? Medo. Você tá com medo, você paralisa, você foge, você ataca. E o universo começa a se tornar reflexo daquilo mesmo. Ou fica tudo parado, nenhuma porta se abre. Ou as portas se fecham. Ou as pessoas que estavam atrás da porta fogem. Entende? Reflexo, a mesma coisa. Falou de dois sentimentos bem característicos, assim, dessa exposição, desse desejo de expressão, até do empreendedorismo em si, que é o medo e a intuição. Sim. Né? Como é que você lida hoje com essas duas coisas, assim? É uma grande dificuldade das pessoas e muitos dos que estão assistindo a gente caramba, medo não é necessariamente um pare, né? Pode ser ou pode não ser. E intuição, como é que eu acesso a intuição? Como é que eu consigo encontrar esse espaço de conversa com o que é que a pessoa acredita, o universo e tal, pra ter essas respostas, assim? Rafa, tem uma frase que eu não sei de quem é, mas é uma frase que conversa muito comigo, assim, e que eu acho que é muito por aí, assim, né? De que o nosso coração tá sempre falando, a nossa alma tá sempre falando. A gente não escuta porque a mente fala mais alto, né? Então, eu acredito que quem busca, assim, esse espaço de intuição, esse espaço de ir com a naturalidade, né? Porque eu acho que a forma como eu enxergo a vida, como eu quero viver a minha vida, é muito nesse fluir com o que é natural, né? O rio. Eu gosto sempre de me espelhar, assim, nesses exemplos da naturalidade, porque eu acho que o rio, ele não briga com as curvas do caminho. Não tem pressa, né? Ele vai no ritmo dele. E se caiu uma árvore oferecendo bloqueio, o problema não é a árvore que caiu, porque se o rio tiver volume, ele passa por cima. Se ele não tem volume, ele fica ali ganhando volume, uma hora ele passa por cima, né? O rio não tem medo de se transformar em cachoeira, porque ele sabe que o destino final dele é o oceano, né? Então, eu acho que nesse caminho de buscar esse flow mesmo na vida, a gente precisa aprender a aquietar essa mente que é fruto de condicionamentos variados, que é fruto de toda uma sociedade que é articulada pelo medo, né? Aquilo que mais move as nossas atitudes é o medo. A gente, essa febre amarela de todo mundo indo em posto de saúde, mães com filhos durante 4 horas. É medo, né? Não que a gente não tenha que vacinar os nossos filhos, não é esse o ponto, mas quando a gente conseguir entender que o que está movendo as nossas ações é o medo. Eu acho que no mundo do empreendedorismo, a gente tem esse medo, mas e se não der certo? E se eu não conseguir o retorno daquilo que eu estou investindo? Ou e se eu não conseguir fazer parceria? Esse se sempre orientado pelo medo. Eu acho que essas vozes do medo que falam com a gente, elas são excelentes professoras de todos os condicionamentos que a gente sofreu na nossa vida. E um processo, seja meditação, seja uma atividade física que você pratica, alimente o corpo no mesmo lugar, seja um processo psicoterapêutico ou terapêutico de qualquer espécie, eu acho que aprender a dar esse sossega pra mente. Porque o Gustavo Tanaka, que é um amor, um grande amigo meu, ele tem uma frase que é maravilhosa, que o universo está sempre apontando sinais. A gente que está com os olhos fechados, né? Porque ele vai... O universo, a existência, o todo, o nome que você quiser, Deus, whatever, tem uma linguagem. Vai dando sinais, né? Mas é que enquanto a gente viver aqui orientado pelo medo, a gente não consegue, porque a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós somos. Qual prática que você, enfim, que você pratica? O que alguém que está nesse espaço de desconexão pode começar a fazer para tentar encontrar essa conexão consigo mesmo e com esse fluxo maior? É tão incrível, né? Porque tudo realmente é perfeito. Né? Tudo realmente é perfeito. A gente pode passar dias sem comer
menos dias sem tomar água, mas a gente não consegue ficar mais do que 3 ou 4 minutos sem respirar, né? Então, a existência é tão sábia, que colocou do lado do nosso órgão mais quente, que é o coração, que bate desde o princípio da barriga da mãe, antes de ser considerado um feto, já tinha um coração batendo. Colocou o órgão capaz de acalmar esse coração, que é o pulmão, né? Então, ao lado do órgão mais quente, a gente tem o órgão mais frio do corpo, porque tem contato direto com a temperatura exterior através da narina, das narinas e da traqueia. E é um órgão que, se você inspira, o coração acelera, se você expira, o coração se acalma. Existem vários aplicativos hoje em dia, no próprio celular de biofeedback, em que você vai inspirando junto com aquela borboleta que abre as asas. Quer dizer, tá do lado do coração o órgão responsável com a capacidade de acalmar o coração, que é o nosso pulmão, né? Então, respirar. Eu faço muito isso, no momento em que eu tô percebendo ali que eu me desconecto e aí eu tô na frente do computador com 10 abas do computador abertas, o celular na mão. Né? O que eu ia fazer mesmo? Né? Eu ia mandar um WhatsApp, eu ia gravar um vídeo, o que eu ia fazer, né? Para, fecha os olhos, mãozinha no coração, mãozinha no abdômen, respiração diafragmática, é imediato. É imediato, né? Então eu acho que a gente não percebe como a gente respira ao longo do dia, mas a gente não precisa perceber. No momento em que a gente perceber que a gente está fora desse centro, a ferramenta é a respiração e está à nossa disposição a qualquer momento. Queria agora falar de uma coisa que você fala bastante também, que é a história da sincronicidade, que é, na verdade, duas coisas. A primeira é a sincronicidade e a segunda que eu gostaria que a gente conversasse é da relação entre o dar e do receber, né? Que você fala bastante também. O que é essa história da sincronicidade, né? Explica pra gente a coisa do esforço e da coisa do fluxo, assim. Como é que você enxerga isso? Tá, esse é um dos temas que eu mais gosto. Eu, inclusive, estou desenvolvendo um workshop só sobre sincronicidades para compartilhar um pouco do que eu venho aprendendo, né, a partir da minha vivência. Mas eu acreditava que a vida era o esforço, que nada vem fácil e que você tem que se esforçar, no pain, no gain, sabe aquela história. Só que não é verdade isso, porque na minha vida, quando eu mais me esforcei, menos resultado eu tive. Então não existe essa correlação direta entre esforço e resultado. Se você olhar as pessoas que acordam 5, 4 da manhã para trabalhar, se esforçam pra caramba, dão duro e não conseguem sustentar a família direito, você vai ver que não existe essa relação, porque as pessoas se esforçam mais do que a gente. E elas não estão ganhando mais do que a gente, elas não estão tendo uma vida melhor do que a nossa. Então não existe essa correlação. E aí eu entendi que quando eu desisti de... Beleza, então se não é o esforço, o que é? A vida começou a me mostrar que ela funcionava a partir de sincronicidades. E aí começaram a aparecer uma atrás da outra. E eu vi que elas acontecem o tempo inteiro. E as sincronicidades são as ferramentas do universo para te colocar em contato com aquilo que você tem que fazer. Você tem que conhecer com as pessoas, que você tem que encontrar. E aí ele vai manipulando tudo assim para que seu caminho fique mais fácil. É como se fosse você entrar numa ambulância, sabe? Você está no farol, está no trânsito com o seu carro parado, tudo travado, de repente o seu carro vira uma ambulância. Aí o caminho se abre e você vai embora. Que delícia. Isso é o fluxo. E as sincronicidades elas vão abrindo o seu caminho, entendeu? Vão te mostrando o caminho de menor resistência. Assim como o rio, quando ele desce a montanha, ele vai seguindo o caminho de menor resistência. Ele não vai tentando passar por um único caminho, né? Ele vai fluindo. Então eu acho que isso que é o fluxo. E as sincronicidades elas fazem isso acontecer. Então quando você começa a perceber, você vê que você não tem que se esforçar tanto para conseguir as coisas. Observa e vê se está difícil, está errado. Deixa eu tentar fazer diferente, deixa eu ir por um outro caminho. E aí sempre tem um caminho mais fácil. Como é que a gente se conecta mais com o fluxo do que com a dificuldade da prática? É observar. É você aprender a observar. É sair da mente. De achar que você é a pessoa que sabe como fazer. De que tem que ser do seu jeito. De que tem que ser do jeito que você imaginou. Quando na verdade não é a gente que está no comando, né? Eu imagino que tem uma força maior aqui, que eu chamo de universo, pode chamar de Deus, natureza, qualquer coisa. Mas existe essa força que está mexendo um pouco essas peças, assim. Então você tem que saber observar isso. Só que você só consegue observar parando. Se você estiver pensando, você não consegue observar nada, né? Acho que uma forma boa de você olhar para a sincronicidade é você lembrar das viagens que você faz. Porque quando você viaja, você está muito mais aberto. Você está muito mais presente.
E você está observando muito mais, né? Você anda pela rua, você vê as coisas. Na rua que você mora, você não vê nada, né? Então, na viagem está muito mais aberto e as sincronicidades acontecem muito mais. Aquela pessoa que você conhece, aquela pessoa que você encontra, que você não vê há muito tempo, aquela pessoa que te deu uma dica de um restaurante que você foi, que você gostou, sei lá. Acontece o tempo inteiro, né, numa viagem. E a gente tem que fazer isso acontecer no dia a dia. E você tem alguma história Tem várias. que você possa compartilhar com a gente? Tem uma que eu gosto de contar. No começo do ano, eu recebi uma mensagem no Facebook de um convite para fazer uma entrevista num programa de rádio nos Estados Unidos, a partir do texto que eu tinha escrito. E aí eu aceitei na hora, fiquei super empolgado, beleza, aceito, topo. E logo que eu respondi, eu falei, putz, mas meu inglês não tá tão bom assim para dar uma entrevista num programa de rádio nos Estados Unidos, né? E agora? Será que eu aceito? Será que eu não aceito? Será que eu cancelo? Eu tava pensando se eu fazia ou não. Aí eu tava com o Facebook aberto ainda, e apareceu uma notificação assim. Maria Estela te convidou para curtir a página David Gilman, professor de inglês nativo. Falei, é isso, esse cara. Mandei mensagem e falei, David, quero fazer aula de inglês com você, como é que eu faço? Vem aqui me encontrar. E foi isso. Aí eu segui aquilo. Isso é o que? O sinal do universo de não, aceita, cara. Tá tudo certo, confia. Eu fui, fiz algumas aulas com ele e eu segui aquele sinal. Eu poderia ter falado, bom, beleza, deixa eu buscar outro professor de inglês. Será que esse cara é qualificado será mesmo? Que é ele? Talvez eu achasse alguém mais barato, talvez eu achasse alguma outra, mas não importa, assim, eu segui aquilo lá. E aí é mais fácil, porque eu não perdi tempo fazendo entrevista com outras pessoas e resolver o que eu precisava. Fiz entrevista no final do mês e foi bem legal. Então, é isso, assim, o tempo inteiro, sabe? Você achar que é de um jeito, de repente não é, e você larga a mão e de repente parece um outro caminho. Tem várias, assim, todos os dias eu recebo. Os convites que eu recebo são pura sincronicidade. Eu tô aqui por sincronicidade, porque a gente se conheceu num evento em Belo Horizonte. Talvez se eu falasse, não, eu quero participar do programa da Rafaela, e eu ia te mandar uma mensagem, talvez você não fosse responder, não fosse me convidar, entendeu? Você convidou porque a gente tava junto lá, porque você viu eu falando. Então, são essas coisinhas, sabe? Essas nuances desses encontros que vão fazendo a vida ficar mais legal. E mais fácil. Mais fácil também. Sim. E essa relação entre, que é uma das leis do universo, a coisa do dar e do receber, é assim que você coloca dar e receber? Sim. Como é que isso funciona? Eu trabalho com muito empreendedor, e as pessoas, especialmente empreendedores no universo das artes, da criatividade, elas têm dificuldade de dar porque em algum momento isso foi abusado, né? Vem fazer tal coisa porque vai ser bom para a sua reputação. Vem cá fazer um programa de TV porque, né, o tempo inteiro é como se a gente tivesse que fazer só de graça o trabalho artístico. Então as pessoas têm dificuldade desse processo do dar, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você acredita que essa relação funciona. Eu acho que o universo ele funciona a partir dessas trocas. O tempo inteiro acontecendo de dar e receber, o tempo inteiro. Vai sempre acontecendo isso e sempre se mantendo em equilíbrio. Nunca fica, tipo, muito desequilibrado. Quando for desequilibrado, você tem que equilibrar de novo. É sempre essa troca, né? Esse equilíbrio. O que acontece é que muitas vezes a gente se magoou no passado por alguma ajuda que a gente fez a alguém, por alguma doação que você fez e não recebeu de volta. Alguns entendimentos que eu tive. Primeiro, de que não vem do mesmo lado. Então, se eu te ajudo, eu posso assim, eu estou participando aqui do seu programa, e depois eu posso ir lá te convidar para o meu, e depois você não quer vir e fala, pô, que sacanagem, né? Poxa. Não, ou alguma outra ajuda, se está de mudança, eu te ajudei na sua mudança a carregar a caixa, e quando é minha, você não quer me ajudar, eu falo, pô, sacanagem. E aí depois quando o Bruno vem querer a minha ajuda, eu não ajudo, porque eu me magoei com você, e aí eu me fechei. Só que na verdade eu posso te ajudar aqui e receber de outro lado, de uma outra pessoa. Então eu comparo como se fosse um bumerangue, assim, você joga de um lado e você recebe de outro. Então continua ajudando quem você puder. E aí você vai receber de outras pessoas, né, de outro lado. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é que muitas pessoas não sabem receber também. Então as pessoas elas não sabem receber, elas estão com a tampa fechada, assim, sabe? Então a gente vai almoçar e eu falo, deixa que eu pago hoje. Você fala, não, pelo amor de Deus, vamos dividir. Por quê? Deixa eu pagar, se eu estou oferecendo, aceita. Né? A gente não sabe nem receber elogio. Eu elogio e falo, nossa, que bonita essa blusa que você está usando. Fala, não, paguei na promoção, paguei baratinho. Fala, pô, não, aceita o elogio também, sabe? É saber receber. Então as pessoas não sabem nem contribuir e nem receber. E aí fica na escassez de falar, por que não está dando certo? Primeiro que você não está ajudando ninguém, né? O que você está fazendo genuinamente de contribuição, assim, sem esperar nada de volta? Ou tem muita gente que ajuda esperando receber de volta também, né? Vou ajudar porque vai ser bom pra mim e tal. Não, ajuda porque você, sei lá, porque você quer, genuinamente, assim, um amor em expressão. Deixa eu ajudar
as pessoas, né? Então eu vejo muita gente que vem falar comigo que só quer tomar, que só quer tirar, que só quer pedir, que só quer pedir conselho, que só quer pedir ajuda, que só quer pedir indicação, que só quer pedir que eu poste alguma coisa. E, pô, o que você está fazendo para me ajudar? Ou para ajudar outras pessoas? Não, nem para mim, né? Mas para outras pessoas. Então tem gente que só tá tirando. E aí ela fica em dívida, porque ela tá num momento de só receber e não tá oferecendo nada. Então é olhar para isso. O que eu tô fazendo? Várias vezes na minha vida eu me pego assim e falo, pô, por que não tá acontecendo assim? Né? E às vezes eu vejo que eu não tô nem contribuindo. Então para mim eu tenho vários feedbacks imediatos assim, que são as mensagens que eu recebo no Facebook, os convites que eu recebo e os livros. Então às vezes assim, eu vejo que eu não tô vendendo nem livro. Por que eu não tá vendendo nem livro? Lógico, porque eu recebi um monte de coisa, eu não contribuí, não equilibrei esse lado da balança, sabe? Então eu tenho que eu começo a ajudar as pessoas, começo a contribuir de uma forma livre, espontânea, sem ter nada de volta. E aí naturalmente começa a vir. É muito incrível. De outros lugares. Eu não sei de onde vai vir, não sei em que momento vai vir, não sei de quem vai vir. Mas vem. É muito louco. E é um lugar muito gostoso de estar, né? E de perceber isso, de perceber que existe abundância, de perceber que existe fluxo, de perceber. Só que acontece comigo, pelo menos, acontece de eu conectar e desconectar constantemente, sim. Eu também, né? Por que você acha que a gente precisa reaprender isso o tempo inteiro? Eu acho que a gente foi condicionado do inverso disso, né? Então foram anos, eu tive 32 anos de condicionamento de um outro modelo. Então tá muito forte, né? Foi um programa que foi instalado aqui, eu estou tentando tirar ele. Então o meu default é voltar pro padrão. E aí eu tenho que fazer um esforço, não esforço, né? Mas eu tenho que intencionalmente lembrar disso e falar, não, peraí, não funciona assim. E outra coisa que eu acho que atrapalha muito é a gente estar na cidade. Porque na cidade você tá vendo só coisa parada, estática, né? E aí você não vê o movimento das coisas. Então você não vê a vida se movimentando, você não está conectado à natureza, não está com o pé na terra, pé na grama, então você está desconectado, está isolado e você acha que não está acontecendo nada. E você acha que você está sozinho. E aí dá aquele sentimento de separação, de isolamento, de solidão, quando na verdade você é parte de tudo isso, né? Você é tudo isso. Muito bonito. Ei, você, antes que você vá embora, deixa eu te avisar que o meu livro Criativo Empreendedor, sim senhor, tá de volta no estoque. Mas corre, porque tá saindo igual pão quentinho. Para saber mais é só digitar cssimsenhor.espaçonave.com.br.